Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Strong Business School. Esse é o nosso Conversa Strong. E você já sabe, eu sou André Luiz Lourenção, professor de comunicação da Strong, e tenho o prazer, a honra de receber o professor Dr. Edson Paiva, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Strong. Obrigado por aceitar o convite, professor. Eu que agradeço, André, obrigado pelo convite e estou à disposição para a gente conversar. O nosso tema de hoje é polêmico, gera controvérsia, gera dúvidas, que é a proibição do uso de tela, do uso de celular em escolas regulares, públicas e privadas. Para começar, professor, o senhor é pai de adolescentes. O que o senhor pensa a respeito dessa lei que proíbe levar celular para a escola? Eu acho que assim, falar sobre uma lei para proibir o uso do celular parece uma coisa assim um pouco pesada, né? A gente tem a impressão de que o governo está interferindo na educação dos nossos filhos ou até da prática pedagógica das instituições. Mas quando a gente avalia os resultados, o desempenho dos estudantes e até mesmo o nível de concentração que os professores observam em sala de aula, a gente acaba percebendo que a lei foi necessária. Porque se não tivesse essa lei, mesmo que algumas escolas fizessem essa restrição, sempre teriam aqueles alunos que ficariam insatisfeitos, né, contrariados, e até existisse comparações com outros locais onde não haveria a proibição. Então eu penso que nesse caso foi uma decisão acertada, que inclusive a gente vê que outros países, né, que quando a gente analisa pelo aspecto do nível educacional, estão bastante à frente da gente e já tinham tomado iniciativas nesse sentido. Então eu acho que foi uma medida adequada que o governo tomou e necessária. Agora, como pai de adolescentes, na época que eles estavam estudando em colégios, não havia essa proibição, não havia essa lei. Vocês impunham alguma regra dentro de casa ou até na escola de não levar celular? Ou limitava o tempo de uso de tela dos seus filhos? Como que funcionava nessa dinâmica na casa de vocês? A gente procurou sempre estabelecer um controle de tempo, né? E que isso variava, claro, de acordo com o dia da semana. Os dias que estão na escola tinha um critério, aos finais de semana outro, né? Mas a gente procurava estabelecer, em média, aí no máximo 4 horas por dia, né? Que eu entendo que já seja bastante. Mas como eles usam também o celular, em muitos casos, para fazer pesquisa, até mesmo para a escola, né? Então, eu acredito que essas 4 horas eram suficientes para eles fazerem as pesquisas, para fazer os contatos que eles tinham que fazer com os colegas, para assistir vídeos, né? E a gente até colocava isso dessas 4 horas seguidas ou fracionadas de acordo com a necessidade. Quando tinham exceções, né, que passavam desse limite de 4 horas, a gente fazia meio que um banco de horas. Então, você passou meia hora hoje, amanhã meia hora menos, e aí a gente procurava administrar dessa forma. Mas sempre conversando, né, não como uma coisa assim, muito imposta. A gente sempre trabalhou com diálogo para que eles entendessem que era uma coisa boa para eles, né? E não uma forma de punição. Eu acho que quando você trabalha nesse sentido, né? Não você simplesmente proíbe, mas você explica o porquê daquela decisão e o adolescente entende, ou mesmo a criança, ela entende que aquilo é para o próprio bem dela. Claro que não é fácil no início, né? Mas gradativamente eles vão percebendo que é uma decisão correta. Agora, como é que funcionava, por exemplo, na sua casa, aqueles horários que geralmente a família se reúne e todo mundo senta à mesa juntos? A gente sabe que muitas famílias hoje, a criança fica com o tablet na mão, ou em vez de sentar à mesa, todo mundo fica na dependência da televisão. Vocês tinham essa regra, olha, todo mundo vai sentar na mesa juntos, ninguém vai usar tecnologia, tela. Como que era nesses períodos importantes, como uma refeição, um almoço, um café da manhã?
Não, isso na minha casa nunca teve. De refeições com celular, jamais. Nunca teve, nem celular e nem TV mesmo. Né? A TV, às vezes porque você está almoçando ou jantando e sempre tem uma notícia desagradável acontecendo. Então eu acho que isso atrapalha bastante. E o celular também não faz muito sentido, né? Porque o momento de encontro com a família, onde você vai saber como é que foi o dia da outra pessoa, não é a hora para a pessoa estar acessando rede social, respondendo o WhatsApp. Então isso é uma coisa que a gente já desde sempre nunca fez, nunca tivemos esse hábito, né? Inclusive, às vezes a gente observa que alguns pais, quando tem criança pequena, né, e a criança não quer comer, acaba dando um celular na mão da criança para ela ver um videozinho, alguma coisa assim, né? Para se distrair. Para se distrair, com isso fazer a criança comer. A gente entende que, claro, o pai e a mãe estão querendo resolver o problema naquele momento, mas eu penso que isso acaba criando uma dependência, que depois é difícil você tirar. Então a gente procurou nunca fazer isso. E o senhor e a sua esposa tinham um controle sobre os conteúdos que eles acessavam? Por exemplo, olhava o histórico de acessos no celular e também no computador, tentava conversar com eles e verificar, que a gente sabe que infelizmente nós temos casos aí de pedofilia, casos de exposição a elementos que às vezes a criança não é apropriado para a idade. Tem até a possibilidade de limitar o conteúdo, né? Sim. Esse conteúdo não é indicativo para crianças de 13 anos, você não deixa aquele conteúdo. Mas sempre tem uma maneira da criança tentar burlar. Vocês tinham esse controle sobre os conteúdos que eram visualizados e desfrutados por eles nas redes? A gente sempre trabalhou, como eu falei, com diálogo, né? Explicando os perigos. Inclusive, quando saía alguma matéria falando sobre alguma situação como essa na televisão, a gente chamava para eles assistirem, para ver que, assim, bom, não é coisa da cabeça dos meus pais, eles estão paranoicos, estão com medo de tudo isso, né? E quando eles viam a matéria, ficavam preocupados, não, é sério mesmo e tal, né? Em algumas situações até falaram, eu recebi uma mensagem de uma pessoa desconhecida aqui, né? Falei, não responde, né? Não desenvolve nenhum raciocínio. Sempre passava para a gente dar uma olhada para ver o que era, dependendo se a gente achasse que era alguma coisa suspeita, a gente bloqueava o perfil. Mas como a gente sempre foi do diálogo, né? Então eles nunca tiveram receio de falar com a gente o que estava vendo, as dúvidas que eles tinham, né? Então, isso que você falou assim, de dar uma olhada sobre o conteúdo que eles estão vendo, a minha esposa com frequência pega o celular e dá uma olhada ali em um momento que a gente chama de blitz, né? Vai fazer uma blitz no celular, vai ver os conteúdos que foram acessados, mas a gente nunca teve nenhuma assim surpresa desagradável de eles terem visto nenhum conteúdo inadequado, porque, como eu falei, eles sempre perguntam para a gente, né? E a gente nunca repreende pelo fato deles terem dúvida. Então, acredito que essa confiança, que é importante que os filhos tenham pelos pais, né? Então, ela acaba sendo fundamental para que esses problemas acabem não acontecendo, né? Então, sempre a relação sua, da sua esposa, com os filhos foi pautada no diálogo. Sim. Acha que falta diálogo com as famílias? Porque muitas vezes a criança faz algo escondido, proibido, exatamente por falta esse diálogo, essa abertura. Eu quero saber algo relacionado à sexualidade, vou na internet ao invés de perguntar para os pais. A senhora atribui que muitos desses desvios dos filhos por falta de diálogo e de uma relação sincera e honesta de pai e filho? Eu acredito que sim, né? Bom, cada família tem a sua história, né? Tem aquelas pessoas, os adolescentes que são mais tímidos, talvez tenham receio, algum constrangimento de fazer perguntas, né? E também tem pais que às vezes também tem, né, esse receio de abordar determinados assuntos, então acaba criando um certo bloqueio na comunicação entre eles. Isso pode ser prejudicial, mas acho que é algo que não dá para generalizar. Acho que o importante é os pais estarem abertos para ouvir os filhos e sempre pensar em esclarecer, né? Não em punir.
Eu acho que quando há esse tipo de problema, né, do filho querer esconder o conteúdo dos pais, penso eu que normalmente seja motivado por algum receio de punição pelo que ele está vendo, né? Agora, se vem acompanhado de uma orientação e não punição, né, um esclarecimento sobre aquele conteúdo, se ele é um problema e por que ele é um problema, e você mostrar as consequências, eu acho que funciona melhor, né? Eu acho que eu talvez não seja a pessoa mais adequada para dar conselhos para as pessoas, tem profissionais que se dedicam a isso, né? Mas eu penso que acertamos nesse sentido, porque o diálogo com a gente funcionou bem, né? Então, eu penso que essa seria uma boa dica, procurar sempre conversar, né? Antes de qualquer pensamento em punir. O senhor é pai de um casal. Sim. Quantos anos que eles têm? 17 e 18. Então, no caso dos seus filhos, o celular, a tecnologia já foi algo orgânico para eles, né? Eles já nasceram com uma extensão do braço que foi a tela do celular. Não foi nosso caso, né? Sim. Eu fui apresentado ao celular com 19 anos de idade. Antes dos 19 eu não tinha aparelho celular e a comunicação com a minha família muitas vezes era por telefone público, o famoso orelhão, ou por carta, né? Em relação às brincadeiras, como que o senhor vê hoje as crianças interagindo com as outras, as brincadeiras que elas fazem comparando com a nossa época? Eu lembro que eu brincava de bola de gude, peão, corda, e a gente não vê as crianças brincando mais, né, pensando nessa coisa nostálgica. A brincadeira das crianças é tecnológica. Sim. Seus filhos eram assim também? Eles chegaram a ter esse crescimento sendo expostos a essas brincadeiras tão naturais e tão ingênuas, ou não? Eles já foram dominados pela tecnologia? Como é que vocês lidaram com isso? Eles não foram como as crianças pequenas hoje, acostumados com telas desde pequenininhos, né? Eles também eles receberam o celular, o primeiro celular deles foi na pandemia, porque eu procurei adiar ao máximo a entrega do celular, justamente porque eu sabia que poderia criar, com uns 13 anos, criar dependência. Isso, né? Então, na pandemia foi necessário, porque era por meio do celular que eles assistiam a aula, que faziam as lições. Então, aí me vi na obrigação de comprar o celular. Depois disso, claro, eles ficaram meio que viciados no celular, mas a gente sempre tentando colocar limites, né? Mas como tecnologia, ela sempre traz novidades. Talvez no início, e até por conta da necessidade da pandemia, a gente não colocava tanto limite, né? Só que a gente começou a perceber, a gente está confinado por conta da pandemia, e eles estão no celular o dia inteiro. A gente precisa fazer alguma coisa para que a vida não se limite a uma tela. Então, aí que a gente começou a pensar nisso, em limitar tempo, em limitar situações para colocar, né, esse limite de tempo, mas é alguma coisa que a gente aprendeu com o problema. Conforme o problema foi acontecendo, a gente foi procurando administrar de forma que a gente entendesse que isso não iria gerar um prejuízo para eles, né? Ainda não sei se 4 horas é muita coisa, eu penso que talvez seja, mas a gente também coloca 4 como o máximo, né? Não como obrigatoriedade, então pode ser menos, né? Mas as brincadeiras infantis, eles tinham sim. Jogo de tabuleiro, peão, sim. Eles tinham e tem até hoje. A gente tem muita coisa em casa que foge da questão de tecnologia, né? Mas falando de mudança de geração, que era justamente esse raciocínio, né? Falando assim, da época que eu era criança, era uma outra realidade, porque a maioria das pessoas naquela época morava em casas na rua. Então você brincava com seus amigos na rua. Hoje meus filhos eram crianças já de apartamento. Então eles brincavam com os amigos do condomínio, dentro da infraestrutura que o condomínio oferecia, né? Então o raciocínio que eu penso é que talvez gradativamente os ambientes foram ficando mais restritos, né? Se na minha geração o espaço era livre, você podia correr na rua, dar volta no quarteirão, pelo bairro, etc.
já na geração deles é dentro do espaço delimitado pelo condomínio. E para essas crianças pequenas, que como eu falei, que hoje em dia muitas estão totalmente dependentes do celular, o espaço dela brincar se resume a uma tela, né? Então acho que os espaços gradativamente foram ficando cada vez mais restritos. E a minha preocupação nesse sentido é justamente esse, né? Essa criança que cria dependência com uma tela, ela não está vivendo dentro do mundo virtual, ela está vivendo no mundo real, mas ela não consegue, em muitas situações, se comunicar com o mundo real. Ela está totalmente presa à tela, né? Em alguns casos ela quer falar com a pessoa que está dentro do mesmo espaço, ela não olha para a pessoa e chama, ela manda uma mensagem, a pessoa ali do lado olha e responde ali por escrito. Então é uma situação que, para mim, por exemplo, é uma situação muito esquisita. Eu acho que é uma situação muito estranha e penso também que seja antinatural, né? Eu acho que seres humanos existem, né, para viverem em sociedade e não para viverem atrelado a uma tela. Pesquisas apontam, né, que o uso do celular e a dependência que o celular gera é semelhante à dependência das drogas. Isso Sim. é uma pesquisa que foi realizada. Concorda? Por quê? Ou acha que foi exagero? Então, eu acho que é possível, mas não dá para dizer que é assim com todas as pessoas, né? Eu também vejo muitas matérias falando sobre crianças com algum tipo de dificuldade de aprendizagem, né? Algum tipo de transtorno. Eu não sei se esse tipo de transtorno, esse tipo de dificuldade pode ser acentuado ou acelerado pelo uso excessivo de tela. Mas eu penso que talvez as crianças que tenham algum tipo de transtorno nesse sentido, elas sejam mais resistentes a você retirar a tela, porque é algo que ela já está habituada, né? Então essa quebra de rotina, se a tela para ela passou a ser uma rotina, de repente você retirar aquilo dela bruscamente, sim, pode gerar uma revolta, né? E eu acabei já vendo até alguns vídeos na internet sobre isso. Outra questão que também foi publicada e também colaborou e corroborou para essa decisão da proibição do celular é que de 70% a 80% das crianças que foram avaliadas, entrevistadas, mostraram que aumentou a ansiedade em virtude do uso da tela, do uso do celular. Então, as crianças hoje estão mais ansiosas, né? Se a gente perceber, quando começa a assistir um vídeo, a criança não consegue assistir o vídeo até o final. Ela logo vai passando para a próxima tela e aquela necessidade, aquela vontade de cada vez absorver mais conteúdo, nunca assiste até o final, e aí quer mais e quer cada vez mais. Isso aumenta a crise de ansiedade. Talvez essa preocupação com ansiedade também foi o motivo que o senhor e a sua esposa também levou a proibir o celular em fases em que eles estavam ainda em desenvolvimento da fase infantil para adolescência. Teve essa preocupação com esse aumento de ansiedade que está tendo generalizado nas crianças hoje? Neles eu não cheguei a observar nada nesse sentido, né? Mas uma preocupação que a gente tinha é com relação ao ódio que a gente vê nas redes sociais, que a gente sabe que em grande parte ele surge por conta da programação dos algoritmos, né? Você vê um conteúdo que te chama a atenção, seja porque você gosta ou porque você odeia, o algoritmo entende esse seu interesse, que seja positivo ou negativo, e ele começa a te mostrar mais e mais conteúdo. E isso prende a sua atenção por muito tempo. Então, eu via eles comentando comigo que eles estavam vendo determinado conteúdo que para eles era ou muito legal ou muito irritante, né? Então, é justamente por isso dessa preocupação. Isso não só com eles, né? Comigo também, acho que com todas as pessoas. Você recebe conteúdo ou que você gosta ou que você odeia, né? Nada assim muito morno. Então, por conta disso também a gente foi colocando, né, as coisas no seu devido lugar para que a gente não prendesse
a nossa vida no mundo virtual, né? A gente vive no mundo real, vamos focar nisso, vamos usar o celular como uma ferramenta a nosso favor e não a gente trabalhar para ele. Uma curiosidade, o que o algoritmo atualmente tem te mostrado? Ah, eles mostram muitos assuntos políticos, né? Mas quando me incomoda eu bloqueio e não vejo mais. Eu acho engraçado, eu lembro quando era 10 anos atrás, o algoritmo, até menos, mostrava lá, né, passeios, balada, festas. Sim. Hoje em dia o algoritmo faz assim, budismo, meditação, templos de retiro, né? Então o que mais aparece para mim hoje é retiro. Então, mas é porque provavelmente você buscou alguma coisa a esse respeito. Quando a idade vai passando, até o algoritmo nos reconhece diferente, né? Em período de férias começam a mostrar hotéis, né? Exato. Praias, etc. Exato. Outra questão importante, muitos profissionais, inclusive da área da educação, uma parcela significativa tem se posicionado a favor da proibição dos celulares, da tecnologia em sala de aula. Porém, tem uma parcela também importante de profissionais de educação, psicopedagogos, que defendem, sim, a presença do celular em sala de aula, dizendo que a tecnologia e o celular são importantes para o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, de repente, acessar um game como um Kahoot, e também argumentam que quem vai ser mais prejudicado nessa proibição do celular são aqueles alunos, novamente, né, que também foram prejudicados na pandemia pela ausência de tecnologia. Então, quem estuda na escola pública, muitas vezes não tem acesso a um Chromebook ou a uma internet de última geração que, numa escola particular, eles teriam. Sim. Ou terão. E aí? E essas pessoas que defendem a tecnologia porque são importantes para o processo de ensino e aprendizagem? Então, mas o que a lei diz é justamente isso, né? O celular é proibido para ficar acompanhando o aluno durante todo o período, intervalo, a entrada e saída. Mas ele pode ser utilizado em determinados momentos durante a sala de aula, mediado pelo professor. Então, se o professor sugerir para a turma, vamos pesquisar determinado assunto, ele pode autorizar que os alunos peguem o celular, pesquisem ou participe de um game, como você mesmo mencionou, que é uma atividade pedagógica. Neste caso, se o professor entender que vai ser útil para o processo de ensino-aprendizagem e se o professor também entender que ele vai conseguir dominar a turma depois dessa permissão, né, naquele momento específico, está permitido. Mas eu acho que a regra foi importante, né, a lei foi importante justamente para delimitar. A regra é essa, né? Então, quem vai estabelecer a exceção é o professor. O professor é a autoridade em sala de aula. Se ele entender que vai ser útil para o processo, ele pode permitir, como você falou. Se o colégio ele não tem a infraestrutura necessária para oferecer os tablets ou Chromebooks, nessa ocasião específica, ele pode autorizar, mas sempre pensando como uma ferramenta que vai contribuir para o ensino e aprendizagem, e não algo que sirva para dispersão. Né? Eu tenho frequentado alguns colégios, tenho visto, né, conversado com coordenadores, a maioria deles, inclusive, tem proibido os alunos de levar e entrar com o celular no colégio. Sim. Porque a ideia é que eles não vão ter esse momento de interação com o celular nem na hora do intervalo, do recreio, do lanche, né? Sim. Então aí teria que ter todo um acordo, olha, tal dia o aluno vai poder trazer para fins pedagógicos, sim, né? Então aí sim abriria uma exceção. Mas é que no caso dos colégios particulares, normalmente eles já têm à disposição dos alunos os tablets. Então não há realmente necessidade de levar o celular, né? Eu acho que aí é mais o caso, como você falou, uma escola pública que talvez não tenha tanto equipamento, tanta infraestrutura. Então nesse caso abriria uma exceção em uma ocasião específica, mediado pelo professor, para fazer determinado tipo de trabalho. Mas eu penso que, via de regra, na escola que tem toda a infraestrutura tecnológica para o aluno, não há necessidade mesmo, né? E
Alguns colégios criaram uma caixinha onde o aluno vai lá e deposita, cada um deposita o seu na entrada e retira na saída. Porque a gente entende também que tem situações em que os pais, às vezes, precisam mandar uma mensagem para o filho sobre o horário que vai buscar na escola, né? Eu vou te encontrar em tal lugar para pegar o filho. Então, isso eu mesmo fazia na época que eu levava e buscava meus filhos, né? Mas não ficava mandando mensagem durante o horário da aula. É só o horário que eu ia buscar, né? Às vezes era um dia que tinha uma atividade extra, eles saíam mais tarde, então falavam, vou te pegar tal horário, então só para abrir e olhar a mensagem, né? Não é para... Isso normalmente no horário da saída, nada que fosse interferir no andamento das aulas, né? Temos falado muito sobre a lei da proibição de uso de celular na escola regular, ou seja, Fundo 1, Fundo 2 e ensino médio. Mas vamos falar a verdade, na faculdade, no ensino superior, às vezes o celular tem atrapalhado também a desenvoltura dos alunos. O senhor tem percebido que alguns alunos ficam excessivamente no celular e que não seja para fins pedagógicos? Sim, acontece, né? Eu acho que isso também é algo que vai mudar gradativamente a partir do momento que esse estudante no ensino médio vai se habituar a assistir às aulas sem o uso do celular. Eu penso que com o passar do tempo, o aluno que chegar na faculdade, talvez ele não tenha tanta dependência quanto os alunos que chegam hoje, porque esses alunos que chegam hoje à faculdade foram alunos daquela geração que passou pela pandemia no colégio, né? E que criou essa dependência do celular o tempo todo. Os alunos ingressantes, por exemplo, quando eu estou em aula com eles, eu procuro chamar a atenção para que guardem o celular, desligue, etc. Mas, eventualmente, a gente sempre tem que chamar a atenção. Guarda aí, por favor, né, e tal. Mas eles respeitam e... quer dizer, é um tempo que você perde da aula para chamar esse tipo de atenção. Seria bom se não fosse necessário. Mas eu acho que também é um processo de aprendizagem. Penso que, com o tempo, isso vai reduzir. Então, provavelmente, então, os alunos as novas gerações que estão entrando e ingressando na faculdade já vão vir com essa nova mentalidade, né? Dessa falta de dependência, né? Eu acredito e torço por isso. Professor, o senhor falou que seus filhos tinham aí um tempo de exposição ao celular de aproximadamente 4 horas diárias. Conta uma coisa pra gente. Quanto tempo o senhor fica no celular por dia, na média, na semana? Essas 4 horas não são só para eles, né? Para a família inteira. A gente foi o combinado nosso. Então, as 4 horas deles também servem para a gente. E ao mesmo tempo que a gente monitora o tempo deles, eles também cobram da gente, né? Tá há muito tempo aí, você não vai me dar atenção, né? Vamos conversar sobre alguma coisa. É um acordo geral da família. Sim, é um acordo geral, né? Eu uso para o trabalho, né? Mas também não fico ali o tempo todo vendo vídeos e coisas do gênero. Eu procuro administrar para não fugir disso, né? Como eu falei, eu sei que a estratégia do sistema todo é para te prender o máximo possível, né? Mas a gente tem que ter essa inteligência emocional até para que você não se submeta ao que a máquina quer, e sim a sua própria vontade, né? Eu brinco, mas claro, tem que pensar o celular para um adolescente, a função social do celular para o adolescente é diferente da função social para um adulto, né? Sim. Nós usamos o celular não só para olhar redes sociais, para abrir e-mails, coisas que a gente também faz no computador, né? Para responder mensagem, até para ligar, coisas que a gente usava um celular tradicional, também a gente usa o celular para isso. Então, a gente pensar que o celular também é muito usado para fins de trabalho, é diferente o uso social, né? Sim, eu digo essas 4 horas para questões que não são relacionadas a trabalho. Mas quando é trabalho também, eu procuro utilizar mais o computador, né, o notebook, do que propriamente o celular. Porque no celular o apelo para dispersão, né, para você acessar a rede social, para você ver algum conteúdo que foge do seu foco, do interesse ali, que no caso é o trabalho, acaba sendo maior. Pelo menos para mim, quando eu uso o computador, a possibilidade de dispersão acaba sendo menor. Então, eu procuro mais utilizar o notebook do que o celular. Isso.
Seus filhos hoje podem ter rede social? Eles têm, Tem. eles têm. E vocês monitoram, tem a senha? Tem. Eu não Se eles tenho. não sabiam, agora já estão sabendo. Eu não tenho, mas minha esposa tem, ela sempre dá uma olhadinha, mas como eu falei assim, a gente nunca foi surpreendido com nada inadequado, não. Eles são bastante responsáveis. Agora, uma situação hipotética. Tá vindo pro trabalho, você mora na Vila Prudente. Isso, Dá quanto tempo daqui? uns 20 minutos. Chegou aqui e percebeu que não trouxe o celular. Voltas ou sobrevive sem o celular naquele dia? Aí depende da distância, né? Se eu estiver perto de casa, provavelmente eu volto, porque assim, como eu tinha te falado, o celular é necessário para às vezes você responder a uma demanda do trabalho mesmo, né? Então, se eu estiver perto de casa ainda, provavelmente eu vou voltar. Agora, se eu já estiver distante, eu acho que não, né? Mas certamente vai fazer falta. Às vezes gera aquela angústia de achar que está faltando mas alguma consegue coisa. sobreviver um dia inteiro sem ele? Sim, consigo. Principalmente assim, aí você está falando em dia de trabalho. Agora, em período de férias, normalmente tem dia que eu nem olho. Ou assim, se eu olho, só de manhã, abro, vejo o que tem ali, respondo e guardo. Não olho o dia inteiro. Nas férias eu procuro realmente me desligar justamente para isso, para você não ficar o tempo todo conectado. Quer dizer, se você vai viajar, você vai para um lugar para descansar, se você for ficar conectado o tempo todo na rede, não faz sentido, né? Para que sair de onde você está? Você está dentro da tela, então não precisa sair e viajar. Falando nisso, eu já li até alguns artigos que falam muitas pessoas demoram tempo, anos, para encontrar com as outras, e aí quando encontra num bar, num restaurante, fica todo mundo no celular e não tem a interação olho no olho, né? Sim, Curioso sim. isso, né? É curioso e esquisito, né? Mas, por outro lado, eu acho que assim, as redes sociais, elas ajudaram muito, né? A encontrar pessoas que talvez, se fosse sem a ajuda delas, você não teria como encontrar, né? Eu, por exemplo, encontrei meus colegas de faculdade mais de 30 anos depois por causa das redes sociais. Um foi achando o outro pelo nome, etc. Porque a gente não tinha mais telefone, as pessoas se casaram, tiveram filhos, etc. Você não sabe mais onde achar as pessoas. Então, a rede social também pode ajudar, né, a encontrar fisicamente, pessoalmente, essas pessoas, né? E até muitas vezes de quebrar fronteira, uma pessoa de outro país, né? Sim. Agora, aproveitando a deixa, qual é o seu pensamento sobre, também pai de filhos adolescentes, sobre os namoros pela rede social? Muitas pessoas encontram parceiros e conversam em redes como Tinder, enfim. Dá um certo medo, assim, você que tem filho adolescente, de usar essas ferramentas, porque a gente sabe que não é seguro. Né? Você pode também encontrar um maníaco numa fila do banco, mas na rede social as pessoas se camuflam demais. Sim. Como que é o coração de um pai, sabendo que essa tecnologia está aí à disposição? E você acha que é possível encontrar o amor da vida num aplicativo de namoro, de relacionamento? Não, eu acho que é possível. Até conheço pessoas que se conheceram e se casaram porque se encontraram na rede social. Eu não acho que seja algo impossível de acontecer, mas que existem armadilhas, existem, né? Então a pessoa tem que tomar as suas precauções, né? E se for marcar encontro com alguém, tem que ser em um local público, de preferência durante o dia, né? Avisar ou estar acompanhado de outra pessoa que saiba onde você foi. Enviar localização. Né? Então, acho que existem precauções que podem ser tomadas. Mas meus filhos nunca tiveram interesse nesse tipo de aplicativo, não. Então... Dá medo, né? A sociedade, enfim, infelizmente sabe que é nociva, tem muita coisa ruim no mundo, né? Sim. E antes era mais fácil do pai proteger e resguardar os filhos. Hoje é mais difícil, né? Mas assim, eu tenho essa ideia de que os filhos são para o mundo, não é isso? Então, a gente tem que prepará-los para enfrentar os desafios que vão acontecer, não tem como. E confiar na educação que foi dada. Então, a orientação foi dada, né? Eu costumo falar para ele, filho, você tem alguma dúvida sobre o que é certo e o que é errado se fazer em determinada situação? Não tem. Se você tiver dúvida, não faça. Né? E se você está em dúvida, mas quer fazer, conversa comigo antes. Então pronto, aí você
confia em mim? Confia, então conversa comigo antes, aí você não erra. Vamos queimar a etapa, né? Deixa que o aprendizado que eu já tive, as situações que eu já bati cabeça, seja para você assim, pular etapas. Você não precisa passar pelas mesmas coisas. Tem aprender pela dor, né? Você tem o pai e sua mãe que também já tem experiência, e a gente pode ajudar você a não perder tempo com coisas desagradáveis, né? Então, acho que nesse sentido é bem legal a nossa conversa. Não adianta, tem situações que eles têm que viver, né? Não adianta a gente contar, né? Sim, só vivenciando. As conversas estão uma delícia, mas só para a gente finalizar. Já fez, por exemplo, final de semana, ou sempre faz uma higienização mental, um desprendimento? Final de semana eu vou fazer um teste, vou passar um sábado e um domingo inteiro sem pegar o celular, sem olhar mesmo, assim. Já fez isso e como é que foi? Não, sem olhar nada, eu não me lembro assim de ter ficado sem olhar nada. Eu sempre olho mensagem de WhatsApp, por exemplo, porque eu também tenho preocupação com o trabalho, né? Sempre chega uma mensagem, às vezes é uma coisa simples, que você precisa dar um retorno para a pessoa, e isso não vai fazer com que o trabalho dela, a preocupação dela fique parada. Eu respondo rápido, como eu falei, quando eu estou no dia de descanso, eu estou de férias, eu dou uma olhadinha de manhã, vejo as mensagens, respondo e acabou. Isso eu sempre faço, né? E nos dias que eu estou de descanso, aí o restante do dia eu vou me dedicar a uma atividade que me faz bem, que me faz desestressar. Então, esse pequeno período aí que eu olho e respondo as mensagens, eu penso que para mim não atrapalha. Agora, para finalizar, qual recado o senhor daria para os pais que estão assistindo nosso podcast, nosso Conversa Strong, que muitas vezes estão deslocados e falaram: perdi meu filho, perdi minha filha para o celular, não tem mais diálogo em casa, não tem mais conversa, eu não consigo. A gente já viu até casos, né, de uma avó uma vez que proibiu o neto de usar o celular, ele trancou a avó em casa e ainda teve fogo no apartamento, né? Então, que recado para o pai que já sucumbiu, já jogou o pano e falou: não adianta lutar contra o celular venceu. O que você falaria aí para os pais? Aí uma situação complicada, porque os pais têm que ter autoridade, né? Então, eu acho que a autoridade, ela também não pode ser uma autoridade imposta pela força. A autoridade tem que ser conquistada pelo respeito que seu filho tem por você, por ele entender que você quer o bem dele, né? Mas, ao mesmo tempo, o adolescente pede limites. Se você não der limite, ele vai mandar em você. Então tem que ter muito claro para ele quem é que decide, né? E até onde você está disposto a conversar, negociar, né? Ouvir, mas ele tem que saber que a última palavra é dos pais. E ele vai ter oportunidade de fazer a mesma coisa o dia que ele for pai ou for mãe, né? Então o filho tem que saber que existe uma hierarquia, tem que ter respeito, né? E ao mesmo tempo ele vai contar com o pai, com a mãe, que são pessoas que normalmente fazem tudo, dão a vida pelo filho. Então a melhor forma do filho retribuir é respeitar os pais, sabendo que eles sempre estão pensando no que é melhor para eles. Pais são pessoas, erram, acertam, né? Mas o mais importante é você saber que ele sempre quer o melhor para você. Então, se o seu filho entender isso, vai ficar muito mais fácil para ele aceitar suas orientações, né? Então, recado importante. É fundamental que o pai e que a mãe sejam amigos, né, do filho, tenham essa relação aberta, tenham esse diálogo, mas nunca também perdendo aquela figura de autoridade, né, de respeito. Então, saber distinguir o que é amizade, mas sempre com respeito, com autoridade. Sim. Respeitando normas, sabendo que existem regras, né? Sim. Muito bem. Professor, obrigado. Imagina. Participação Prazer. incrível. Né? Esse foi mais um Strong Visita. Aliás, mais um Conversa Strong, o podcast da Strong Business School. Convido vocês a assistir também os próximos episódios com temas polêmicos, mas que são extremamente esclarecedores e vão te ajudar no seu dia a dia. Conversa Strong, o podcast da Strong Business School. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal!